Ótimo. Então, gente, boa noite, né? Vamos conversar um pouco antes de começar a apresentação da aula de hoje. Hoje é a nossa última aula, a nossa última web, a disciplina já está terminando, né? Já está no final, foi um mês de aula, né? São 4 semanas, passa rápido. Não dá nem tempo de esquentar o banco, né? Mal você esquentou o banco, já é hora de partir, né? Mas eu acho que valeu a experiência. Como eu observei, tem muitos que ainda não fizeram as atividades, aquela atividade avaliativa lá da semana 3, que é da atividade avaliativa parcial. Hoje eu prorroguei até domingo, dia 22. Até pedi para os tutores avisarem a todos, né? Cada um avisa seus alunos, que quem não fez, aproveita a dica. Aquele que não tinha acessado nenhuma vez, ainda tem a oportunidade de acessar, de fazer as atividades. E essa semana, também até domingo, termina a nossa atividade avaliativa final. O Vitor ainda falou assim que ele estranhou porque tinham 20 questões, mas é que eu quis pegar um pouco de cada, de todos os conteúdos trabalhados desde a primeira semana. Mas assim, são coisas fáceis, não é nada de difícil, né? E a possibilidade que vocês têm de poder estar pesquisando antes de responder, né? Que bom, está chegando bastante gente, nós vamos conversando mais um pouco. Até gostaria, se alguém precisa de falar alguma coisa, já fala agora, antes de eu começar a apresentação, que assim os colegas vão chegando. Alguém quer falar alguma coisa dessa semana, de dúvidas? Algum questionamento? Quem quer falar, por favor? Pode falar, Vitor. Eu, assim, sobre essa disciplina das altas habilidades, né? Eu estudei bastante hoje sobre esse tema e uma novidade que eu descobri no tema foi sobre que muitas pessoas pensam que os alunos que têm altas habilidades são pessoas tranquilas. E, na verdade, eles têm o psicológico e o socioemocional muito abalados e precisam ser trabalhados nessas questões. Esse ponto me chamou a atenção e é um ponto que talvez eu trabalhe para o meu TCC, para eu aprofundar mais. Exatamente. Inclusive, na aula da semana passada, a gente falou sobre das questões socioemocionais dos alunos com altas habilidades, porque realmente eles têm, inclusive, muitos deles passam, tem inclusive a questão da depressão, né? Por conta de que o fato dele ter altas habilidades, ser superdotado, às vezes os próprios pais, a própria família quer exigir um pouco mais dele, porque acha que ele é um super-herói, que ele é um gênio, né? Que ele é talentoso, uma série de coisas. Então, ele é, às vezes, até discriminado na escola pelos colegas, às vezes é chamado do sabichão, do sabe-tudo, o metido. Então, e com isso, às vezes, ele acaba se isolando também, porque em casa, de repente, o QI dele é mais avançado que dos demais, e então ele não consegue se socializar com os demais da casa. E na escola, a mesma coisa. Ou ele tem um QI tão mais avançado que ele tem dificuldade de um relacionamento com o outro. Por isso que a necessidade desse acompanhamento, dessa orientação dos professores, dos profissionais voltados para atender a essa área, para que ele possa saber se socializar, saber se integrar, interagir com as outras pessoas, né? E eles sofrem muito com isso. Então, o problema emocional deles é muito grande. E muitos são considerados hiperativos, mal educados. Então, uma série de coisas que é voltado para eles, não são aqueles calminhos, né? Porque quando fala em altas habilidades, já se pensa, como nós falamos semana passada, aquele menino franzino, de óculos, geralmente de óculos, né? E que está ali sabe tudo, mas é o bonzinho e tudo mais, só porque ele é mais, assim, considerado mais inteligente. E, entretanto, não é assim. E, de repente, ele tem, assim, uma,
altas habilidades em uma determinada área, né? Mas em outra não. Às vezes ele sai muito bem na matemática e na língua portuguesa ele sai ruim. Ele se dá, outras vezes ele se sobressai na parte de música, de artes, dos esportes. Então, eles não é que o altas habilidades ele é bom em tudo. Ele também tem as suas deficiências, né? Por isso que precisa de ter salas, assim como tem que ter salas de atendimento para pessoas com necessidades específicas, com a inteligência abaixo da média, também nós temos altas habilidades, precisamos ter salas especiais, um currículo avançado, um currículo mais enriquecido, né, para atender a necessidade desse menino que tem essas características de altas habilidades e superdotação. Professora Nair. Oi. Professora. Oi. Aí, no caso, quando esse aluno, por exemplo, ele tem altas habilidades em matemática, ele está acima da média da turma dele. Uhum. No caso, como é que o professor bola uma estratégia para ele continuar na turma dele, sendo que não interessa mais para ele aquele assunto porque ele já esgotou? Como é assim? Então, qual é o procedimento? Aí é que vem a questão de enriquecer o currículo, quer dizer, assim, trabalhar com os demais alunos e com ele propor algo a mais, trazer sempre algo acima daquilo que está no currículo dele, tem que ter um currículo um pouco mais avançado. Da mesma forma, o professor, quando nós já estudamos lá na questão da inclusão de pessoas com necessidades específicas, aqueles com deficiência mental, por exemplo, que têm dificuldade de aprendizagem, então o currículo ele é diminuído para atender ele, vai atender só a especificidade dele. E para outras habilidades, o currículo é diferente, em vez de diminuir, tem que alterar, tem que enriquecer mais ainda as proposições para ele. Então, tem que trazer desafios para ele, propor outras atividades que leve ele ao desafio, que ele gosta de ser desafiado, né? E sobre a questão da progressão, é viável fazer progressão com um aluno que tem altas habilidades, ele é avançado de série? Desde que tenha acompanhamento, que a escola tenha condições de dar esse acompanhamento para ele, não tem problema. Porque ele faz a progressão, supor, ele está no 2º ano, vai para o 3º, porque houve uma progressão, ele já avançou uma série. Só que lá o conteúdo é bem mais avançado. E, de repente, quando ele chega lá, ele, embora seja mais avançado, ele vai poder, de repente, encontrar um pouco de dificuldade, porque ele não passou por todo o processo. Então, por isso que precisa ter um acompanhamento bem de perto. Mas é viável, sim, porque melhor ele não vai se sentir tão bem quanto lá naquela sala onde ele vai se sentir perdido, porque o que ele faz, o que os outros fazem, ele já sabe, então tudo se torna chato para ele, tá? Cristina, pode falar, Cristina. Boa noite, professora Nair, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Satisfação, né, pelo retorno da senhora, fiquei muito feliz, amei também. Na verdade, o Vitor fez várias perguntas que eu estava querendo sanar minhas dúvidas, mas tem uma coisa que eu fiquei, quando eu li, eu fiquei pensando o seguinte, quais são os protocolos que a gente pode ser usado dentro de uma escola para a gente perceber, para a gente fazer aquela anamnese, fazer algo para a gente realmente conhecer e a gente poder diferenciar esse tipo de aluno. Eu gostaria de saber se a senhora pode dar uma sugestão, algum artigo, alguma coisa assim que eu possa pesquisar, porque é um assunto também que eu achei muito interessante, porque na minha escola, na CEMEI, nós temos uma criança de 4 aninhos que foi descoberto, por acaso, assim, com os pais, que essa criança é superdotada. Tá. Aí eu quero saber de que forma como eles conseguiram saber mesmo. É isso que eu quero saber. Então, vocês viram, olha, na primeira semana de aula, nós trabalhamos mais a questão da contextualização, dos conceitos, né?
de altas habilidades. Na segunda semana, a gente trabalhou sobre as questões das características que são apresentadas por alunos que têm altas habilidades e superdotação. Então, na escola, o professor, ele não tem essa característica, se ele não tem uma formação específica para isso, ele não pode fazer a questão de anamnésia, como você falou, fazer testes e tudo mais. Mas o que você pode, conhecendo, fazendo as leituras, conhecendo assim, as possíveis características que são apresentadas por alunos que têm altas habilidades, então nós vamos observando, detectou que ele tem. Então, qual é o próximo passo? Vamos encaminhar, esse menino tem que ser encaminhado para psicólogo, psicopedagogo, terapeuta, né, para que eles sim vão ter a condições de dar um laudo para essa pessoa. Assim como, por exemplo, eu não posso dar um laudo, dizer que o menino tem deficiência de aprendizagem, que o QI dele é abaixo da média, eu não posso fazer isso porque eu não tenho formação para isso, eu não tenho a especificidade disso daí, eu não sou uma terapeuta para isso. Mas detectamos, o que vai fazer? Vamos encaminhar. Assim como quando você vê um menino quando tem hiperativo. Então, quem vai diagnosticar se ele tem hiperativismo ou não, vai ser o médico. Então, tem que ter esse encaminhamento. Tá? Então, se vocês têm esse menino, que os próprios pais já perceberam que ele é superdotado, então o aconselhamento é o quê? Vamos encaminhá-lo para o terapeuta para que ele possa fazer esse acompanhamento. Aí sim dar o diagnóstico, o laudo, né? Laudar o menino, né? Respondi ou não? Ai, gente, desculpa, minha gata passou de novo aqui. Deixa eu soltar ela, dá licença. Cristina, pode ir falando, enquanto eu vou abrir aqui para soltar minha gata. Então, eu entendi, sim. Vitor, você deve ter lido bastante. Você vai falar sobre a questão de altas habilidades, né? Muito interessante, eu gostei, sim. Olha, uma pena, professor, que é muito pouco, assim, esse módulo foi um módulo, assim, muito rápido. Muito curto, né? Muito curto. Muito curto, mas foi, assim, um de todos que eu gostei, assim, esse me chamou mais atenção. Que bom. Então, mas acontece, você tem muitas dicas, e sobre altas habilidades, gente, no YouTube tem N vídeos, muita coisa interessante que você pode estar ouvindo, entrevistas de profissionais especializados. Então, é bom você estar buscando outras literaturas sobre isso. Se você gosta da temática, vá em frente, porque é uma temática que precisa ser observada, precisa ser levada a sério. Por quê? Pelo seguinte, às vezes a escola se preocupa tanto em dar atenção àqueles meninos que apresentam uma deficiência, uma deficiência mental abaixo da média. Então, eles se preocupam com o atendimento a essas pessoas e deixa de lado o aluno que tem altas habilidades, quando, na realidade, todos têm esse direito e precisam ser bem atendidos. Tá? Letícia, pode falar. Muito obrigada, professora. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Hoje que eu consegui assistir sua aula, até falei com o professor Antônio, vai ser na última, mas eu consegui fazer a prova, tudo. Eu ia falar assim, eu tenho experiência que eu estou finalizando a educação especial, a graduação, e eu fui fazer o estágio, e a professora... O meu questionamento do TCC não, é um artigo, né, que a segunda graduação foi pedido só o artigo, que grande maioria dos próprios profissionais que estão no AEE tem muita certa dificuldade para trabalhar com aluno autista, com altas habilidades, com doença mental, com várias coisas, porque muitas vezes eles são só jogados naquela área. Não tem formação, né? Não tem a formação. E é o que eu mais questiono. Eu até comentei uma vez com o professor Antônio, que é isso que eu queria falar. E aí eu já desenvolvi o artigo falando sobre isso. Você não tem geral conhecimento para pegar e trabalhar com a criança especial. Uhum. Você pega, você está lá. Eu fui fazer o estágio numa escola aqui, e a professora
ela é pedagoga formada, tudo. Ela assumiu o concurso sem ter, ela tem uma pós, mas ela não tem uma noção geral, ela não tinha interesse de assumir. E aí ela pegou e está trabalhando com a criança que é autista, e aí ela falou, Letícia, eu tenho quase certeza que esse aluno tem altas habilidades, só que eu não sei o que fazer. Aí eu passei alguns conteúdos que eu tinha estudado, tudo, eu falei, ó, eu não tenho, porque eu não sou pedagoga nem nada, mas eu sei mais ou menos trabalhar, mostrar algumas coisas para ele, o que você pode passar, pensar, e aí você vai ter que trabalhar mais coisa. Aí você vai ter que usar a sua pedagogia, você vai ter que pedir para o núcleo lá que você, o pessoal trabalha com educação especial, pegar e falar o que vocês podem trabalhar com ele. Porque eu falei, eu estou fazendo a pós, eu já estou finalizando a graduação em educação especial, mas você tem que trabalhar o tempo todinho, estudar o tempo todo para trabalhar com criança especial. Não dá para, com altas habilidades também, não dá para você só formar E uma coisa específica, né? em uma forma específica, igual o curso, o Vitor estava falando. Realmente, o interesse era mais para trabalhar com educação voltada para surdo, sim, mas a forma como todas as matérias foram aplicadas, para mim, foi muito gratificante, porque para mim eu já estou trabalhando, estou pegando conteúdo de tudo. Uhum. Já para outras pessoas que queriam mais específico, faltou bastante. Uhum. Mas foi muito bom. Para mim está sendo muito bom. E eu não sei o que eu vou fazer, se tem artigo para fazer, mas se tiver, é muito conteúdo para a gente trabalhar. É verdade, Muita coisa. muito conteúdo mesmo. Foi muito Porque bom. mas o bom é que você tem uma gama de opções, né? Você pode. E são várias áreas, né? Vocês estudaram a questão da deficiência física, deficiência mental, né? Vocês estudaram a questão do autismo, os transtornos, agora altas habilidades, né? Falamos sobre a questão do cego, surdo e tudo mais. Então, você tem condições, você tem assim, uma série de coisas assim, que você pode. É até difícil de escolher daí, né? Porque tudo você gostaria de abranger tudo, não é isso? São áreas que a São gente tem que áreas. estudar muito, né? Muito, Exato. muito, muito. Então, daí hoje, como falei no início, na primeira semana nós trabalhamos mais a questão conceitual, né? Depois nós falamos sobre as características, as possíveis características das pessoas com altas habilidades, superdotação. A semana passada nós falamos sobre as questões socioemocional do aluno, a pessoa com altas habilidades, porque ele também tem os seus problemas emocionais, ele não é um super-herói, não é um super-homem, né? E hoje nós vamos falar sobre a importância da relação da família, a comunidade e a escola. O quanto é importante a participação de cada um nesse atendimento às pessoas com altas habilidades. Assim como também é importante, lá eu volto a falar da questão das pessoas com deficiências, né? E também altas habilidades, a mesma coisa. Então, eu peço licença a vocês que eu vou para fazer a apresentação, um momento. Eu espero que... Está aparecendo para vocês? Vocês estão vendo? Sim. Ah, tá. É porque eu não consigo ver vocês. Eu vou trabalhar assim sem ver vocês. Infelizmente, eu ainda não tenho essa... Deixa eu comentar. Eu não tenho ainda essa habilidade de apresentar e depois do O slide está na tela, professora. Agora coloque tela cheia, por favor. Por tela cheia, né? Isso. Aí, pronto. Tá bom assim? Ok. Ainda não apareceu em tela cheia. Ele está na tela, mas não apareceu em tela cheia. Deixa eu ver. Começo. A senhora clica que eu acho que ele abre. Foi igual ao meu computador. Clicar Apresentação do slide. Então, apresentação de slide, aí.
É isso no aí meu mesmo. apareceu tela cheia. De vocês, não? Dá para ver os slides, mas não está na tela cheia para nós. Para mim, não sei para os demais. Mas ficou maior agora? Ó, Ficou, professora. professora. Dá para acompanhar, sim. Depois vocês vão ter a gravação, vocês olham aqui, realmente eu não consigo fazer de outro jeito. Tá bom? Ok. Vamos lá. Bom, então, nessa unidade, nós falamos sobre a família, a escola e a comunidade, né? Nós já falamos lá atrás que as altas habilidades, superdotação, ela é caracterizada como maior capacidade e habilidade, né? Seja em todas as áreas ou em alguma outra mais específica, mas então é considerado quando ele tem a maior capacidade, maior habilidade dentro daquela determinada área ou várias áreas. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, define alunos com altas habilidades como aqueles que demonstram potencial elevado em qualquer uma das áreas, que elas podem ser isoladas ou combinadas, no caso, as áreas intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade ou artes. E elas apresentam também uma grande criatividade e envolvimento na aprendizagem e também na realização de tarefas em áreas de seu interesse. Em relação às características dos alunos com altas habilidades, Pérez afirma que, embora não apresente um perfil padronizado, geralmente possui diferenças qualitativas e quantitativas que são muito significativas, tanto em relação aos seus pares e também no que tange a seus interesses, a motivação, a criatividade, o estilo e as estratégias de aprendizagem, tolerância, senso de humor, autorregulação, tratamento, interconexão e utilização das informações, entre outras. Essas diferenças, geralmente, elas geram, assim, necessidades educativas específicas, que, se elas não são atendidas, acaba por provocar a exclusão ou a rejeição, né? Se o aluno não é bem atendido, não é atendido nas especificidades dele, nas suas necessidades educativas, ele age de tal forma que ele acaba sendo excluso ou rejeitado, seja por parte dos educadores, por parte dos colegas e até mesmo por parte da própria família. E aí, as crianças, nós já falamos quando nós falamos das características, que elas apresentam, muitas vezes, características denominadas como ele é talentoso, ele é o gênio, é o prodígio, é o precoce, e tem o savant. Talentoso, então, porque quando ele possui um desempenho acima da média em uma ou mais áreas do conhecimento, então, ele tem habilidades extraordinárias, ele é considerado talentoso. Quando ele possui uma capacidade mental acima da média, então, ele é considerado gênio. Se ele apresenta um desempenho acima da média em uma área específica ou em uma idade precoce, aí fala, esse menino é prodígio, olha, ele está, né, porque a idade dele é bem abaixo daquilo que ele está desempenhando. Também ele é chamado de precoce, quando apresenta, assim, ele é muito prematuro e apresenta um desenvolvimento muito grande em uma determinada área, tal qual o prodígio. E os savants, que então se referem àqueles que eles possuem habilidade superior numa determinada área, mas, ao mesmo tempo, eles apresentam, então, um atraso mental. Então, em uma área eles avançam e na outra eles são mais retraídos. Né? Professora, oi. O slide está parado. Está o primeiro. Agora sim. Agora está? Então tá. Tá. Ainda agora? Alguém está com algo ligado aí? Desliga, por favor. Tá. Então, vamos lá. Aí, então, quando a criança ela é identificada com altas habilidades, a própria família passa a considerar ela como uma criança especial, né? E aí começa a verificar, a olhá-la de forma diferente, focalizar suas energias nessa criança, né? E você sabe que é na família que a criança vai adquirir condição básica para comunicar-se com outros e também para entender a si mesma.
E aí, o que acontece? Tem muitas famílias que, quando descobrem que o filho tem altas habilidades, começam a organizar a família em torno das necessidades dessa criança. Aí tem muitos pais que, então, canalizam todos os seus interesses no talento do filho. Transfere, aí, o que é isso? Transfere para a criança as esperanças de um futuro positivo. Então, isso, às vezes, pode ser prejudicial, né? Pode ser prejudicial para a criança, porque ela vai acabar se sentindo assim sobrecarregada com tanta responsabilidade, porque eles canalizam tudo em cima dela. E aí ela acaba ficando desmotivada, né? E porque ela verifica assim que os seus sonhos são retraídos, as suas expectativas são anuladas diante dos sonhos dos pais, porque os pais jogam na responsabilidade do filho a realização dos sonhos que os pais tinham, né? E como o filho é superdotado, então eles olham o filho como a tábua de salvação da vida deles. E aí, muitas vezes, a super ambição da criança, ela acontece porque os pais são super ambiciosos, né? Os pais demonstram isso em relação ao meu filho, eu tenho um filho superdotado, meu filho é inteligente, ele sabe mais que os outros, e isso acaba deixando também a criança se tornando ambiciosa. Aí existem pais que, então, eles se sentem assim, no sucesso dos filhos, eles se reconhecem, é como se eles se reflete neles próprios o sucesso dos filhos. E isso aí acaba causando o quê? Embaraço às crianças, porque até mesmo elas se afastam de outros quando elas se gabam das vitórias delas. Elas acabam se sentindo retraídas. E algumas crianças superdotadas, elas ficam magoadas, porque elas acham assim, eles só gostam de mim, só me amam por conta do meu talento. E aí, o que ela faz? Ela começa a apresentar fracasso escolar porque ela acha assim que ela só é amada porque ela tem aquele talento. Se ela não tivesse, ela não seria amada. E ainda, gente, há casos extremos em que os pais exploram as crianças, forçam elas assim, com exercícios exaustivos, né? E negligenciando o desenvolvimento global da criança. Então, por quê? Porque eles fazem isso com a finalidade de exibir-se, de mostrar que o filho é o bom, que ele sabe tudo, que ele é inteligente, que ele é um gênio. Então, a família, ela deve estimular a criança, mas não criar expectativas muito altas em relação à criança, para evitar esses transtornos, né? Que ele acaba levando ao fracasso escolar, a criança acaba se afastando das demais, né? Se vendo assim que elas só são amadas por conta daquilo, senão não seriam amadas, né? Então, é de suma importância que os pais recebam orientações como devem participar efetivamente no desenvolvimento do talento de seu filho, de forma que possa estimulá-los, mas não transferindo questões pessoais e sem criar expectativas irreais. Então, é por isso que é importante que a escola, quando a gente fala da necessidade da formação dos professores, no acompanhamento, porque a escola deve fazer esse acompanhamento junto com os pais, né? Orientando os pais também na forma como acompanhar essa criança. Então, os pais precisam estar cientes que estimular os filhos não significa dizer que eles sejam capazes de criar o dom em seus filhos. O dom a criança já tem, né? Então, essa visão contradiz a literatura no que diz respeito aos determinantes relativos à hereditariedade e aos ambientes, pois a inteligência ela vai sendo formada com o passar dos anos. Tanto é que o quociente de inteligência não permanece estável ao longo da vida, ele vai se desenvolvendo. Então, o que ela precisa é de estímulos. E a escola, sendo uma instituição que é regida por normas estabelecidas pelo social, tem como tarefa zelar pelo desenvolvimento da sociedade e, para isso, preparar sujeitos de maneira coerente, que estejam aptos a produzir riquezas, criar, inventar, inovar e transformar a sociedade em que vive. Então, é para isso que a escola existe, para preparar o sujeito para o futuro, para ser alguém na vida, né? Então, para responder às necessidades da sociedade, a escola precisa estar vinculada com a vida social,
tornando então o ensino contextualizado com a realidade da comunidade escolar. E aí é papel da escola planejar atividades que desenvolvam o potencial dos alunos com altas habilidades, buscando alternativas para atender às necessidades, habilidades, potencialidades e suprir as dificuldades apresentadas por eles também. Por isso que a gente fala da questão do enriquecimento do currículo. Até a gente já havia conversado agora há pouco, né, quando o Vitor perguntou. O sujeito com altas habilidades, então, ele necessita de um acompanhamento especial, assim como os alunos com necessidades específicas, com deficiências também precisam, eles também necessitam para desenvolver as suas potencialidades, e através do quê? De atividades de enriquecimento. Então, são tarefas que vão despertar nele a curiosidade, em procurar tarefas que incentivam ele a buscar a pesquisa, a aquisição da autonomia, produção de trabalhos. E aí, investir, então, no ensino de indivíduos com altas habilidades é imprescindível para a construção da sociedade e a manutenção desta, uma vez que os sujeitos com altas habilidades, eles podem trazer significativas contribuições para o desenvolvimento da mesma. Nós temos grandes cientistas que desenvolvem pesquisas maravilhosas, porque têm altas habilidades para isso. Temos escritores, temos pesquisadores que têm altas habilidades e que desenvolvem, contribuem muito para a sociedade. Então, através das suas habilidades, o indivíduo com altas habilidades pode contribuir para o progresso da sociedade. Por exemplo, em pesquisas científicas. Então, aquele que tem altas habilidades voltadas para as pesquisas científicas, então ele pode contribuir quando ele vai buscar novos métodos para se obter a cura de doenças, ou através de medicamentos, de equipamentos ou terapias. Então, eles desenvolvem as pesquisas científicas voltadas para a cura de doenças. Na área das novas tecnologias, então, eles podem desenvolver pesquisas para atender o consumidor exigente e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação do meio ambiente. Também, através das artes, aquele que tem habilidades em artes, ele pode, então, motivar o ser humano ao autoconhecimento e despertar para a importância da vida harmônica em sociedade. E até mesmo através da política, quando ele pode, aquela pessoa com altas habilidades que poderá representar uma nação de maneira mais justa, visando o bem-estar, a melhoria da coletividade e a diminuição das desigualdades sociais. Quem sabe um dia a gente tenha políticos dessa forma, né? E aí as escolas, infelizmente, como nós já comentamos hoje, elas não estão preparadas para receber, para diagnosticar ou mesmo desenvolver as potencialidades desses alunos. Então, elas deixam de investir não apenas neles, nos alunos com altas habilidades, mas também em toda a sociedade que poderia se beneficiar com futuras contribuições que seriam construídas por esses sujeitos no decorrer de suas vidas acadêmicas e profissionais. Aí nós vemos assim, que lá no contexto familiar, o contexto familiar, então, ele se refere ao grupo de indivíduos com organização própria e características específicas no que diz respeito a conceitos como regras, crenças, ideais, valores, entre outros. E quando pensa em família, a gente pensa num grupo de pessoas que tem uma organização típica, normas, valores, formas de conduta, e que, enquanto elas compartilham uma série de coisas, fatos, afetividades, as emoções, também, uma dando suporte para a outra, elas também lutam por diferenciar-se e serem reconhecidas como únicas. Cada família quer ter a sua característica. Então, elas se orientam mutuamente no sentido de tornarem-se cidadãos e para exercerem seus direitos e seus deveres, tanto na esfera particular e doméstica, quanto na esfera pública. E aí, a família, então, ela vai ter um papel, assim, um espaço social que possui a cultura como geradora de regras e normas, né? O espaço social onde ela mora, então, a própria cultura daquela sociedade, daquele espaço, gera regras e normas que, então, o grupo familiar passa a reproduzir dentro do seu próprio espaço. E aí, consideramos, então, a família, que seria o primeiro modelo na formação das crianças, porque primeiro grupo social da criança é a família, né? Que ela é responsável em reproduzir as normas e as regras que a sociedade estabelece, passando os sujeitos que assumem a função de pai e mãe
se apresentarem como modelos para seus filhos. E aí eles acabam controlando seus comportamentos, suas atitudes. E aí, pais que possuem filhos com altas habilidades, superdotação, eles possuem, então, uma responsabilidade muito maior, porque, além de educar, eles necessitam prover um espaço rico de estímulos e atividades de enriquecimento para esse menino, né? Então, ele precisa estar, assim, num espaço onde ele possa estar estimulando essa pessoa que tem altas habilidades e superdotação. E aí nós vemos assim, que as famílias que têm condições financeiras, são bem abastadas, elas têm condições de levar seus filhos para conhecer outras culturas, para visitar museus, para adquirir material pedagógico diversificado, oferecer diferentes cursos para que ele possa desenvolver as habilidades, né? Então, é na música, é na dança, é no esporte, se aprofundando em línguas e tudo mais. E as famílias carentes, né? As famílias carentes, elas possuem apenas o quê? A escola. E, uma vez ou outra, aquelas ONGs que desenvolvem algum trabalho nas comunidades carentes. E aí, de repente, algumas famílias podem até buscar bolsa de estudo em escolas que vão fazer alavancar as potencialidades do seu filho. Mas o fato de se manter atento para os indicadores de altas habilidades é importante, porque dá a devida relevância para as características para desenvolver a sua habilidade. É comum não. De vez em quando a gente acaba descobrindo, né, a televisão mostra, a mídia mostra, que uma ONG estava desenvolvendo uma atividade, uma comunidade lá desenvolvendo uma associação, algumas atividades de balé, por exemplo, descobriu lá o menino que tem ele se desenvolve, essas habilidades dele para o balé é muito grande, e de repente, até esses dias apresentou um menino da favela que ganhou, né, para participar de um balé fora do país e tal. Aí estavam atrás de arrecadar ter condições, arrecadar fundos para levar esse menino para fora. Mas isso é raro. Muitos deles ficam na invisibilidade, ficam lá escondidos, né? Não aparecem. E aí, a família que compreende a importância de um ambiente que possibilita estímulo ao desenvolvimento do sujeito com altas habilidades, então, ela deve manter... deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ela deve manter um ambiente rico de estímulo. Então, ela vai estar disposta a criar situações que vai provocar a curiosidade e o desenvolvimento desse aluno, dessa criança, né? Estimulá-lo para que ele venha desenvolver cada vez mais as suas potencialidades. Aí a gente pergunta, como que os alunos com altas habilidades, superdotação, se veem? E como é que ele é visto por seus pais e professores? Inclusive, tem um texto aí que eu sugeri para vocês, né? Bom, os alunos, eles conhecem pouco sobre suas potencialidades, uma vez que os seus conhecimentos em relação às suas possibilidades de estudo se reduzem às disciplinas do currículo escolar. Então, ele conhece muito pouco, porque aquilo que é a possibilidade dele de estudo se reduz às disciplinas do currículo. Daí a importância da escola estar com o currículo enriquecido para atender esse menino. Muitos pais, às vezes, até identificam alguma diferença no filho, mas ainda não têm conhecimento suficiente para poder ver como que vai ajudar esse menino, que vê que ele é diferente, que ele aprende mais rápido, que ele é mais hábil, que ele tem mais características, mais habilidades. E os professores também muito pouco conhecem sobre o tema. Já comentamos sobre isso hoje, né? E, principalmente, às vezes, têm dificuldades em identificar, né? Além de identificar, o que oferecer para eles dentro de uma sala de aula regular. Aí, então, diante dessa constatação, conclui-se que, para os alunos, o primeiro passo seria o oferecimento de enriquecimento escolar, enriquecimento curricular, ampliando seus horizontes de escolha, que ele venha ter oportunidade de ver outros ambientes, outros novos horizontes, poder fazer suas escolhas. Para os pais, é necessário que eles recebam informações e orientações, que eles podendo eles podem se transformar em bons parceiros com a escola,
colaborando com o desenvolvimento das potencialidades de seus filhos. E os professores? Então, para os professores, é urgente, gente, que eles tenham uma formação continuada sobre o tema, para que eles possam colaborar efetivamente no desenvolvimento desses alunos. Eles não podem dar o laudo referente ao aluno, que ele tem altas habilidades, mas ele tem condições de saber, de reconhecer e buscar alternativas para atendê-lo e encaminhar para os profissionais específicos também. Aí, a família e a comunidade precisam dar atenção à educação do sujeito, sobretudo a pessoa que tem altas habilidades. Então, já que o indivíduo é um ser social e ele está integrado na comunidade, na sua cultura. Então, por suas características, ele exige, então, uma atenção especial. A escola precisa estar atenta a esses alunos com necessidades educacionais especiais e dar a eles condições, né, possibilitando atividades de enriquecimento, que vai valorizar suas habilidades, que vem possibilitar a pesquisa, dar condições para que ele possa adquirir novos conhecimentos e até mesmo o desenvolvimento de uma nova habilidade. E a família precisa o quê? De dispor um ambiente repleto de estímulos para possibilitar a ele novas habilidades que sejam construídas ali. Porque o sujeito, o menino, apesar de ele possuir uma alta habilidade, ele possui necessidades, ele possui anseios, ele tem medos, então ele tem as suas emoções que precisa saber como tratar. E isso como qualquer outra criança, qualquer outro adolescente. Então, o adulto tem que aprender a não tratar a criança como um adulto, mas como uma pessoa que precisa de um atendimento, de um acompanhamento especial. Aí, a escola e a família, ela precisa, então, possibilitar que o aluno, o sujeito, se reconheça como um ser, que ele possui habilidades, que ele possui anseios, e que ele precisa se sentir parte da sociedade onde ele vive. E aí, a ideia de extrema importância é a escola apoiar os pais e a família por meio de informações, de orientações, né? Dar aos pais subsídios teóricos para poder ajudar a lutar pelos filhos, e também modificar o que a sociedade pensa a respeito da criança com altas habilidades, para que não se crie aquela imagem deturpada sobre a pessoa com altas habilidades. Então, é melhor a escola ser acolhedora. A melhor escola é aquela que é acolhedora, que é flexível, que ela atende às necessidades, tanto as educacionais específicas dos seus aprendizes, que mantém o diálogo com a família, que ela está aberta para aprender, porque a escola precisa aprender a fazer o que fazer de melhor e propiciar oportunidades diferenciadas para atender às potencialidades. E o professor, ele deve respeitar as necessidades dos seus alunos, então, oportunizando a eles meios de aprendizagem. Então, partir de uma reflexão constante sobre a sua prática e da busca de suporte no ensino especializado. Aí o Brandão ainda defendeu que os professores do ensino regular, eles devem se sensibilizar para a diferença e se prepararem para lidar com alunos com necessidades educacionais especiais, em contexto de sala de aula, e mesmo não sendo especialistas. Então, eles precisam se preparar para atender. E isso vai o quê? De encontro com uma proposta de uma educação inclusiva. Aí, então, o professor, ele deve estimular a curiosidade, evitando críticas destrutivas, então, promover o acolhimento, mantendo o contato físico, ouvindo e respondendo sem julgar, encorajar a individualidade do aluno, ajudar ele a estabelecer prioridades de tempo e energia, criando condições para a partilha. Então, o Brandão aqui diz isso, né? Então, é importante o diálogo da escola, pais e filhos, pois saber o que pensam sobre si mesmo e como os pais veem o seu filho pode prover um conjunto de informações que poderão auxiliar o encaminhamento a um serviço de atendimento terapêutico que vai ajudar com práticas educativas mais favoráveis ao desenvolvimento de suas habilidades. Então, se ela mantém esse diálogo, a escola mantém o diálogo com os pais e os filhos, ela vai saber ver direitinho o que é que os filhos pensam sobre si mesmos e como que os pais veem os filhos, para que eles tenham condições de ter suporte para dar o atendimento a essa criança. Então, conhecer os professores lidam com
precisa conhecer como os professores lidam com essa questão de atendimento às pessoas com altas habilidades. Isso vai auxiliar na formação inicial e continuada de professores para ampliar o conhecimento e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento desses alunos. Então, a escola tem que saber quem são os seus professores, como que eles lidam com isso, e auxiliar na formação inicial e continuada deles para que eles tenham condições de atender e acompanhar esses meninos. Os professores da sala de aula regular, eles precisam receber ajuda também de outros profissionais, como psicólogos, psicopedagogos, né? E até mesmo o professor que seja especializado e tenha experiência na área, para que possa estar orientando e aprimorando as habilidades dos alunos. Então, assim, não há um padrão de desenvolvimento para apresentar as altas habilidades. Então, é esse o padrão, é essa a lógica que vai em frente. Não. Mas, então, o que precisa, que a família e o ambiente social, em especial a escola, continuam sendo indicadas como importantes no desenvolvimento de tais habilidades. Eles precisam ser partícipes, né? Então, o Rubem Alves diz assim, que se fosse ensinar a criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Quer dizer, primeiro ia verificar o que é que ela conhece, o que ela gosta, né? E tudo mais. Então, ouviríamos junto as melodias mais gostosas, lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, a criança, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas, porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem que vir antes. Eu vejo isso aqui também, na fala de Rubem Alves, a questão do professor. Não, não adianta o professor falar, bom, as características do aluno com as habilidades é essa e essa. Mas eu preciso conhecer mais a fundo o que é altas habilidades, eu preciso saber como que é o comportamento, como tratar, quais são as emoções, como que os pais veem isso, para que eu possa, então, fazer um trabalho mais profundo de acompanhamento a esses alunos. Aí, então, dentro desse trabalho, então, há quem, quando vê uma coisa, um aluno com altas habilidades, uma sala que tem alunos que necessitam de acompanhamento especial, então, há quem, diante da pedra, abandona o caminho, mas também existem caminhos sem pedras, né? Não existem caminhos sem pedras. É preciso o quê? Ou tirar a pedra, ou desviar da pedra. Mas eu preciso buscar alternativas para atender essas pessoas que necessitam de um acompanhamento especial. Então, o grande desafio dos professores é fazer com que haja uma aprendizagem significativa. Então, precisa ter comunicação, né? Precisa ter treinamento, precisa de criar significados, mobilizar para a ação, para que haja uma aprendizagem coletiva. Então, os professores, a escola, os pais, a comunidade, no coletivo, é que tem condições de estar buscando situações ou proposições de atividades e ações para atender esses alunos, tá? Então, gente, nós chegamos ao final da disciplina Inclusão das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação. Ao longo do desenvolvimento das diferentes unidades, nós abordamos alguns conceitos, concepções, trocamos saberes inerentes a altas habilidades e superdotação, de forma a reconhecer a importância da família, da comunidade e da escola no atendimento às pessoas com altas habilidades e superdotação. Nós compreendemos a importância da formação do educador como ator social, responsável por auxiliar no processo de transformação da sociedade. Então, que essas reflexões desenvolvidas por meio dos conhecimentos apresentados nesta disciplina tenham contribuído para a sua atuação, seja como pai, como mãe, como educador, sempre na perspectiva de um ser humano consciente e apto a reconhecer as características e necessidades de pessoas com altas habilidades, cooperando com a educação pública de qualidade e preocupado com a formação integral desse sujeito. Um grande abraço para todos vocês. Então, vamos para a apresentação, e é essa apresentação de hoje, finalizando a nossa aula. Deixo aberto a questionamento, se vocês querem fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, estamos aí. Alguém quer falar alguma coisa?
Pois não, Antônio, pode falar. Vai eu, né, professora? Professora, eu não fiquei atento ao período que a senhora colocou sobre a avaliação parcial e a avaliação final, para eu colocar nos meus 2 grupos. Por favor, a senhora pode repetir? Pois não, é o seguinte, inclusive teve uma aluna que pediu para mim que ela não conseguiu fazer atividade parcial, porque eu tenho problemas, então o que eu fiz? Hoje eu fui lá na sala e eu alterei para a atividade parcial, que é da semana 3, vai até domingo, dia 22, tá? Então, quem não fez, aproveita para fazer, certo? E nós estamos também com a atividade final também, tá? Então, façam As duas são dia 22. Dia 22, isso. Tá. Só tenho a agradecer. Qualquer coisa, estou à disposição. E peço à senhora que, se possível, lá naquele grupo nosso, disponibilize a aula, tanto a gravação quanto os slides que nós, tutores, transmitimos aos nossos alunos, aos nossos polos, pode ser? Eu tenho colocado lá na sala, está lá na sala. Tudo bem. Melhor ainda. É só você entrar lá na sala, que entrou lá, tem. Vocês têm acessado lá na sala as aulas? Eu, sim. Então, porque quando aquele eu terminando agora, daí até amanhã, pode ser que logo, mas demora um pouco, eles trazem, aí eu tenho que passar para o YouTube para poder colocar lá, tá bom? Tudo bem. Professora, muito obrigado. Foi um prazer trabalhar com a senhora, mais uma vez. Eu agradeço, tá? Desculpa a minha inabilidade quanto às minhas dificuldades quanto à tecnologia, que eu não sou muito, muito boa em muita coisa, mas a gente procura fazer o melhor, né? Professora, mais uma vez falando assim, pode ter essa inabilidade quanto tecnologia, mas só que a oralidade da senhora convence qualquer aluno. Obrigada. Também eu sou professora desde os 14 anos, né? Isso já é um pouquinho de bagagem, né, professora? Um pouquinho de estrutura. Comecei com 14 anos da aula, então e eu gosto de sala de aula. Alguém mais, menina? Eu queria ouvir vocês. Alguém que falar mais alguma coisa? Pelo jeito que quem cala consente. Fala. Eu tenho só que agradecer também, mais uma vez, pela oportunidade. Fico muito feliz de ver a senhora novamente. E é isso, professor. Obrigado por todo esse conhecimento que a senhora tem, né? Tem essa disposição, tirando as suas dúvidas. Peço também desculpa também que eu não assisti com frequência as suas aulas não estava batendo, chocando, porque a gente Mas tem a gravação, você assistindo a gravação já é importante. Mas, assim, parabéns mais uma vez, e fico muito feliz por ter a senhora novamente com a gente. Quem sabe, né, a gente se encontra novamente. Quem sabe, nessas andanças por aí, a gente acaba se encontrando de novo, né? Sim. Muito obrigada por tudo. Tá bom, eu agradeço, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou parar a gravação, pode ser? Aqui.